Mas, dito isso, eu vou chamar mais uma pessoa agora para falar para vocês sobre aspectos técnicos e estéticos do podcast, e é por isso que eu convido agora a Cylon Souza para falar sobre esses aspectos. Ouçam o que ele tem a dizer. Cylon, é com você. Boa tarde para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, né? Primeiro, eu queria abrir esse momento agradecendo o convite da Silmara, o convite do professor Ramon, a ser o editor da terceira temporada de Etc e Tal. Acompanho o Etc e Tal desde a primeira edição, né? Atuei como operador de estúdio, fazendo a gravação desse programa, vendo ele nascer, se desenvolvendo, né? Não tive a oportunidade de estar com ele na segunda temporada por causa da pandemia, mas acompanhei a temporada, né? E posso dizer com bastante certeza que Etc e Tal, ele é muito mais do que um podcast que surge de uma perspectiva de pesquisa, né? Ele é a realização, a materialização dos anseios, dos estudos do curso de comunicação social na figura do professor Ramon, na figura dos seus alunos, né? E aí eu queria logo agradecer aqui de imediato, antes de a gente entrar nessa questão mais técnica, os editores das temporadas passadas que me permitem estar aqui hoje. O Eric Souza, a Larissa Bahia e o professor Carlos Benalves, que contribuíram muito para a gente chegar nesse momento, porque a terceira temporada, aí eu vou falar agora como o editor da temporada, ela é um ponto de ruptura. A gente tinha um modelo mais dialógico de podcast e a gente traz agora um podcast que se infiltra no storytelling, se infiltra na narrativa. A gente vai tecer uma história e vozes vão contar essa história para nós, né? Junto conosco, né? E aí eu penso nesse podcast, quando a gente está, desde o momento que a gente sentou para desenvolver a terceira temporada, que a gente idealizou, não, a gente vai usar as vozes para contar junto conosco, eu penso que a gente conseguiu alcançar um bom resultado com a terceira temporada. São episódios que nos permitem imergir bastante na temática, né? Pensar muito bem sobre as pessoas que fazem parte das histórias que estão sendo contadas. Pensar nessas histórias para além do reforço teórico, do reforço acadêmico que tem dentro da pesquisa, mas pensar no cotidiano delas mesmo, né? Pensar também o quanto a gente precisa se adequar nas nossas formas de contar histórias. Não é fácil contar a história de uma personalidade, de uma figura pública que às vezes é escanteada por causa da nossa sociedade, mas que tem uma contribuição muito importante nesta sociedade, né? Há episódios que trazem figuras que nos levam a lembrar que há muitos rincões no Maranhão. E esses rincões, eles precisam ser desbravados, né? O Etc e Tal desbrava muito isso. Agora, falando de técnica, né? Quando eu penso na edição, né, do podcast, e aí junto com a Silmara, que é a diretora artística desse processo, o que eu vejo é que ele é um trabalho muito árduo. Foi um trabalho muito árduo. Horas de gravação, horas de sentar, ouvir, decupar sonoras, decupar trechos, falas de destaque e encaixá-las de uma forma que elas possam contribuir sonoramente. Porque uma das características do podcast é que ele é uma mídia que faz o uso da linguagem sonora com muito brilhantismo. Mesmo que a gente hoje em dia use o vídeo, né, a imagem para dar suporte, é o áudio que nos acompanha. Pois a pessoa vai ouvir a gente fazendo as atividades do cotidiano. A pessoa vai trabalhar, vai fazer o seu translado da casa para o trabalho ou vice-versa, andando e ouvindo o podcast. Então o podcast ele não pode ser um áudio pesado, porque senão a pessoa não consegue se concentrar. E mesmo que ela divida a atenção com outros afazeres, ele precisa ser impactante, ele precisa deixar um rastro. E é o que a gente fez em Etc e Tal na terceira temporada, né? A gente trabalha um podcast que ele é sonoramente bem equilibrado. Ele, ao mesmo tempo, tem a linguagem forte dos depoimentos, mas ele também tem um lado mais lúdico da trilha sonora, um lado mais lúdico dos efeitos que compõem ele, né? Eu vou citar aqui um caso aqui. A gente, ao longo do processo de produção, a gente desenvolveu trilhas originais para o podcast. Algo que então não se pensava, né? Não estava no processo inicial do projeto. E a gente pensou trilhas originais, trilhas que acompanham os depoimentos, trilhas que criam paisagens sonoras para as narrativas, para que a gente possa imergir de fato do que está sendo contado. E a gente faz uso de múltiplas linguagens. Tem o depoimento, mas tem a declamação poética, tem a música,
tem diversas formas de se usar o som, de se usar o texto narrativo. Então, esse podcast, que ele é baseado no formato, na técnica do storytelling, ele é um podcast bem completo. E é o ideal para um podcast que entra na sua terceira temporada. Evoluir, contar a sua história de forma mais forte, né? E aí me convidaram aqui para me destacar 3 motivos para se ouvir, etc. e tal, terceira temporada. Primeiro motivo, narrativa de imersão. A gente entra na história, a gente vivencia as situações, a gente chora, se arrepia, a gente cria a vontade de lutar por aquilo que é nosso. Criatividade e sensibilidade. Trilha sonora que nos comove, trilha sonora que nos leva a pensar que podemos ser mais, que as coisas que fazemos são de impacto na sociedade. Trilhas sonoras que também aquietam o nosso coração, porque depois do murro que vem do depoimento forte, vem um momento com a Silmara cantando, ou então com um convidado nosso cantando, uma coisa muito lúdica. E por fim, qualidade sonora. Terceira temporada do Etc e tal traz um grande upgrade na sua forma de se apresentar ao público em termos de qualidade sonora. Estamos com um processo de produção bem alinhado, com todos os depoimentos, todas as gravações, todos os efeitos em ótimo grau de sonoridade, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, para que ninguém diga, eu não consigo ouvir, está difícil de ouvir, tem ruído. Não, ele é limpo, ele é cristalino, ele é perfeito para você que gosta de um bom podcast. Te convido então para continuar conosco aqui e depois ouvir Etc e tal, terceira temporada. Nossa Senhora, eu não sei vocês, mas eu tô aqui com meu coração acelerado, eu tô emocionada.